Olá a todos, eu sou Matheus Castro. E eu sou Marcos Castro, nós somos os Castro Brothers e viemos aqui fazer o making of de A Lenda do Herói, o jogo. Quando a gente começou a fazer A Lenda do Herói, os vídeos no YouTube, era só eu e o Marcos, a gente fazia todas as letras, e era assim, era mais fácil, porque era só uma linha reta, uma possibilidade linear de coisas que podiam acontecer. Tem um começo, meio e fim bem claros. Só que agora com o jogo, a música é dinâmica. As coisas que acontecem dependem da ação do usuário, então cria-se centenas de possibilidades. Com isso, para você conseguir cuidar disso tudo, você poder escrever isso tudo, só duas pessoas que ainda estão encarregadas com outras coisas do jogo, duas pessoas sozinhas não conseguem fazer isso. Então a gente precisou de uma equipe de criação para fazer as letras da Lenda do Herói. Quando eu e o Matheus começamos a fazer as primeiras letras do vídeo da Lenda do Herói, a gente tinha um problema que, como a gente pensa muito parecido em diversos aspectos, chegou um momento que só ficou no nosso círculo criativo. A gente não conseguia sair, como se estivesse num redemoinho de ideias e cada vez mais a gente estivesse chegando num lugar que a gente não conseguisse sair. Então trabalhar como equipe agora foi excelente pra gente, porque a gente estava preso num mundinho de ideias e ter pessoas com diferentes backgrounds, diferentes perspectivas, diferentes formas de pensar e de criar piadas foi excelente pra gente também ter uma nova respiração e um novo fluxo de ideias na gente mesmo. E felizmente a gente conseguiu encontrar pessoas com essas habilidades, com esses atributos e que encaixam com a temática do jogo, com a ideia, com a história, com o enredo. Nós temos o Igor, que já faz parte do canal Castro Brothers, ele me ajuda com a parte de roteiros, então ele já conhece bastante a minha linha de humor, a gente tem uma forma de fazer humor muito parecida. Tem o Joca, que é da Dumativa, que é uma ponte excelente entre nós, a Dumativa, nessa parte de roteiro, nessa parte de criação, até porque ele já conhece bastante o workflow deles. E tem o Gui Toledo e o Bruno Félix, que são do Cassete, que é um blog de humor, eu sou fãzaço deles. Eles já fizeram vários sucessos na internet envolvendo criação de letra, música. Eles têm o Narrando Clipe, que é exatamente essa ideia que a gente tem do jogo da Lenda do Herói, que é o quê? Nós temos um espaço restrito que a gente precisa fazer uma letra, uma música, uma rima dentro daquele pequeno cenário. Então eles têm esse background e essa capacidade de fazer isso também. E a equipe tá muito bacana, tá muito legal trabalhar com todos eles. O que tá ajudando muito no processo de produção das letras é o fato de eu trabalhar na Dumativa com o Vinícius e com o Michel, que trabalharam na produção das melodias. E aí, ao saber do processo junto à programação, da montagem dos blocos, da lógica de cada fase, me facilitou muito para conseguir produzir as letras em cima dessas melodias. E aí, trabalhar com o Marcos e com a equipe que foi formada ficou muito mais prático a partir disso. Para começar a fazer a letra, a primeira coisa que eu faço é entrar no mapa da fase, pra ver o que tem de elementos lá. Por exemplo, na fase da caverna, eu dou uma olhada por alto no que tem ali de diferente e começo a pegar algumas palavras-chave. Daí eu pulo pra Wikipedia pra ler um pouco sobre caverna e pegar mais termos, tipo estalactite, uma parada que eu vou começar a desenvolver rimas em cima disso. Eu pego umas 40 palavras diferentes, mais situações genéricas sobre, minha jornada é essa, o meu objetivo é esse, eu tenho que fazer isso com a princesa. E depois de tudo separadinho, eu pego o verso e faço ao contrário. Penso primeiro na rima e vou fazendo de trás pra frente. Eu gosto muito de trabalhar com o Igor, só que o Igor, ele meio que assim, não tem critério. Ele manda umas ideias que, tipo assim, nunca que alguém com bom senso vai colocar num jogo. Tinha que fazer uma versão proibidona com todas as ideias que ele coloca. Eu acho, inclusive, isso pode virar um DLC, porque assim, sério, se vocês vissem tudo que já foi reprovado, sério, não ia ter graça, ia ficar muito... A produção com o Igor, com o Gui, com o Bruno, tá funcionando muito bem, porque são métodos diferentes de composição e são filosofias diferentes também de estrutura de cada estrofe. Então, por exemplo, o Igor, ele vem às vezes com uma palavra como lençol freático, e aí a gente para e vê como é que a gente vai rimar isso. Gosto mais daqui do que do castelo, aqui posso acampar e fazer um marshmallow.
Desculpa. Cara, essa rima é muito ruim, cara. Marshmallow. Certeza, esse é o Igor, né? Aí a gente tem que pensar, estruturar, mas às vezes vem outras palavras muito inteligentes da pesquisa dele. A gente nunca pensaria, e graças à pesquisa dele que ele fez, que ele disse que é muito solto, mas que isso vem fresquinho pra gente também, são ideias muito boas, a gente consegue produzir e encaixar de um modo prático. Gui e o Bruno trabalhando também nessa filosofia me ajudam o Marcos também a organizar decidir qual palavra pode entrar, o que não faz parte do universo. Isso é muito bom. A presença dessas palavrinhas meio estranhas, às vezes, complicam, mas também dão um gás no nosso trabalho. Em relação à melodia, eu praticamente nunca faço certinho. Eu penso mais nas ideias, pego um negócio mais avulso e vou jogando. Assim, faço rima qualquer, quase nunca encaixa. Aí depois chega o Marcos e o Joca e vão lapidando pra ficar certinho. Eu sou mais o cara desleixado que só pensa, quero isso, faz vocês aí isso, azar de vocês. E é bem contraproducente, desculpa, mas é assim que eu funciono. Eu odeio também ficar nas reuniões, mas é assim que eu funciono. Às vezes eu viajo tanto nisso de pegar a palavra-chave ideia que eu começo a fazer coisa que não tem nada a ver com o jogo. Eu já botei Platão no meio de algumas rimas assim, nem existia Platão na época do jogo. Pistola, não tinha pistola. World Trade Center, não existe isso, mano. Mas eu botei lá. Aí depois que acaba, que chegam eles e me corrigem, ô Igor, por que você fez isso? Aí, uma tristão, porque... À primeira vista, o trabalho de criação de letra da Lenda do Herói pode parecer muito simples, porque é fazer piada e simplesmente repetir o que o herói tá fazendo. Sendo que, na verdade, não é. Porque existem muitas possibilidades de ações, de posições do herói em relação ao cenário, e a gente tem que tentar dosar o que é engraçado, o que tem a ver com a missão, o que é piada, o que não é, sendo que tudo isso tem que estar rimado e tudo isso tem que estar de acordo com uma melodia daquela fase específica. E cada fase tem cerca de 15 a 20 melodias, ou seja, a gente tem que fazer letras adaptadas para, se fizer uma conta aí de 20 vezes 3 para cada fase, 60 vezes 8, 480 melodias. Vamos botar umas 500 melodias diferentes que a gente encara ao longo do jogo. Então já deu para ter uma ideia do quão complicado é fazer letra pro jogo. A lógica que a gente está adotando inicial é tentar o básico da construção poética, que é das rimas abi, abi, nas melodias mais simples, mas isso varia, né? Porque a própria composição melódica de cada fase, ela vai oscilando. Com isso requer novas organizações. Às vezes também a gente simplifica, porque às vezes a gente tem uma ideia muito boa e quer aproveitar e não quer perder a ideia em função da forma. Então às vezes a gente muda. Outro aspecto também que a gente aborda bastante é quando a melodia ela tem uma repetição específica dentro do próprio verso. E aí a gente tenta refinar ainda mais o processo de rima, fazendo a rima interna, construindo o jogo de palavras associado ao próprio ritmo de cada melodia. A gente acha que assim enriquece a experiência de cada fase, de cada melodia. Mal piso em terra, encontro de cara, mais inimigos que tentam me parar. Venham gorilas, façam uma fila, que um por um eu mesmo irei derrubar. Para facilitar a nossa forma de trabalhar, a gente dividiu os versos da Lenda do Herói em 3 tipos. Um que são os canônicos, né? A gente colocou esse nome para ficar uma coisa mais pomposa. São os canônicos que são, de fato, os que são da linha da história, são os principais. Então, o herói vai encontrar uma cena que ele vai passar, não tem como ele evitar, então aquilo é cantado. Tem os genéricos, que são coisas que, às vezes, ele tá na fase da floresta, então ele vai falar da floresta e não necessariamente isso depende da posição que ele tá. Isso pode independer do momento da fase, às vezes tá no início, no meio, no final, não importa, vai fazer sentido dentro daquele contexto. E também tem os versos de movimento, que vão flagrar se o herói tá parado, se ele tá pulando, se ele tá batendo com a espada aleatoriamente no ar. Esses são um pouco mais específicos, mas a gente também contempla isso justamente para dar esse caráter único a cada jogo que o jogador vai jogar. Um desafio além da própria forma, do próprio jogo de rima, é a gente entrar de fato no universo, porque cada um de nós fazendo as letras, a gente tenta enxergar o universo da maneira como o próprio herói enxergaria. Então a gente tenta sentir o que ele está sentindo em cada momento, perceber as nuances do que ele está vendo de fato à frente dele, as dúvidas, as incertezas, os lapsos de coragem. Então isso tudo é um grande desafio e acho
que a gente tá conseguindo, tá se tornando divertido pensar assim e ser um pouco do herói a cada fase e descobrir esse sentimento dentro da gente também. Mas o que é isso? Parece um abismo, é melhor ver por onde piso. Só que abismo dentro de árvore nunca tinha visto. A gente já começou a fazer os primeiros testes dentro do jogo, da música, interagindo com as ações do jogador. Eu posso dizer que tá ficando muito legal, muito. Assim, tá superando as minhas expectativas e eu espero de coração que supere as expectativas do público. Tá realmente muito legal e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto. A cada 15 dias a gente vai lançar um vídeo novo para vocês, falando um pouco mais desse processo de criação do jogo, porque é um processo muito bacana e muitas coisas novas a gente está desenvolvendo e a gente não gostaria de deixar vocês fora disso, e até porque muita gente tem perguntado, né? Pô, cadê o jogo? Pô, vocês sumiram, não falaram nada. Então, a gente tá aqui fazendo. Então a gente agora tá mostrando para vocês todo esse processo. E se vocês estão gostando disso, vocês podem dar aquele gostei, aquele curtir, aquele like, não importa, né? É tudo a mesma coisa, porque ajuda muito a gente e... Até com o jogo, inclusive. É verdade. E vocês, se vocês gostaram, principalmente compartilhem com as pessoas que sabem, que estão interessadas em saber mais do jogo, que estão interessadas em ver novidades ou que já apoiaram e querem saber o andamento. Enfim, compartilhe esse vídeo, mande pra todo mundo e em 15 dias a gente se vê de novo aqui. E no canal também nos vídeos normais, né? Sim, tem 3 vídeos por semana no canal, então você pode ver a gente daqui a pouco, que não tem outros vídeos. Valeu. Tchau. Parando pra pensar, a maioria das coisas que eu coloco lá são cortadas, porque elas não fazem sentido nenhum em relação ao jogo. Por exemplo, eu já fiz rima com iPad, com tênis, calça jeans, metrô, antidepressivo, videogame, eu não podia falar de videogame, depilação, não existia depilação, futebol. E tudo isso foi cortado. Eu acho muito engraçado, acho que daria tipo um efeito muito legal no jogo, mas eles me cortam. Eles querem acabar comigo, eles querem me derrubar. Mal piso em terra, encontro de cara, mais inimigos que tentam me parar. Venham gorilas, façam uma fila, que um por um eu mesmo irei. Babá. Babei.